E o que há de mais importante é que a palavra de Deus vai nos alcançar essa noite. Você crê nisso? Para isso eu preciso ter uma disponibilidade no meu coração para deixar ser alcançado por essa palavra. Eu estou pensando, esses últimos dias eu tenho pensado muito sobre a vida com Cristo. Talvez seja um pensamento mais comum para todos os cristãos, né? A vida com Cristo. Mas eu começo a pensar nas coisas que dão certo e por que às vezes não dá certo. Eu acho que isso nunca aconteceu com você, talvez só comigo. Algumas coisas dão certo, outras coisas não dão certo. Algumas coisas eu tenho sucesso, outras coisas eu não tenho sucesso. O que acontece quando a coisa dá errado? E fico pensando muito sobre isso, né? Sucesso e insucesso no reino. Eu lembro, por exemplo, de pessoas que eu conheci, que estavam na igreja comigo por muitos anos, envolvidos com o trabalho da igreja e tudo mais, mas de repente sumiram, decidiram não ir mais para a igreja, e quando você tem notícia dessa pessoa um pouco mais na frente, aí você vai ficar sabendo que ela está com a vida toda irregular, diante daquilo que nós acreditamos ser o ponto de equilíbrio. Voltou para as bebidas, voltou para a farra, e você diz, como pode? Tanta experiência que teve, estávamos juntos trabalhando na igreja, e agora está levando, já passou por isso? Tem alguma pessoa que você conhece que passou por isso? E eu fico pensando, por que aquilo acontece? Às vezes a gente julga, se é porque estava na igreja e nunca foi crente. Não, quando estava na igreja era crente, mas a nossa vida ela é uma construção, e nessa construção, queridos, nós precisamos ter muito cuidado, amém? Eu estava agora nessa conferência de homens, né? Isso está muito fresco assim na cabeça da gente, porque foi até ontem à noite, e hoje pela manhã a gente teve a oportunidade de estar junto novamente, lá na sede. Mas uma das coisas que eu pude observar, um dos dias na conferência, na reunião dos homens, enviaram uma mulher para dar a palavra para os homens. Essa mulher ela é uma médica, e o intuito dela era falar para as pessoas começarem a se cuidar, porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um. Era essa parte que ela estava falando, porque essa tríade não pode ser considerada apenas um lado, dois lados, tem que ser considerado os três lados. Nós precisamos do corpo, é ele que vai nos conduzir. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como é que eu vou? Estando bem fisicamente, eu preciso chegar lá. E às vezes a gente pode estar impedindo o andamento do plano de Deus, porque não está cuidando dessa área. Mas enfim, a médica foi lá falar, e à medida que ela ia falando, eu prestava muita atenção o quanto as pessoas se olhavam para rir do outro que estava incluso no que ela estava dizendo que não era para fazer. Tipo assim, cuidado com o seu corpo, se você está acima do peso, você tem que ter cuidado, porque pode ser que esteja desregulado o teu colesterol, o teu triglicerídeo, e isso pode dar um problema lá. Aí todo mundo já procurava um gordinho dentro. É contigo. Aí começou, e eu vendo essa brincadeira, e teve uma hora que ela disse assim, você que toma muito café, parecia que todo mundo queria olhar para mim na mesma hora, porque eu gosto de café e tomo muito café. Ela disse, você que está substituindo o café pela água, eu tomo café, mas tomo água também. Eu não substituo, mas todo mundo olhou para mim, e eu depois fiquei pensando sobre isso, e às vezes a gente pode cair nessa inocência, e eu não estou condenando, foi uma brincadeira, foi legal, bem divertido, mas tinha uma mensagem, mesmo no meio dessas coisas que pareciam ser divertidas, e às vezes a gente pode estar usando o divertimento para um escudo, para se esconder, alguns usam esse termo, bobificando o problema, tornando o problema sério, bobo, para você não considerar como sério. Mas eu estava pensando sobre isso, como a gente olha muito para as pessoas, e às vezes a gente pode estar perdendo tempo, porque poderia estar investindo em olhar para nós mesmos, porque o meu problema é comigo mesmo. Sabe que a tua influência sobre a minha vida ela é mínima. Você pode influenciar a minha vida quando você diz uma palavra positiva para mim, quando você diz o quanto Jesus me ama, aquilo pode influenciar a minha vida, quando você ora por mim, mas o poder maior está em mim mesmo. Quando você diz que Jesus me ama, isso pode ser legal. Agora, eu tenho que entender que Jesus me ama, eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que levar uma vida que dá resposta a essa frase tão comum, Jesus te ama. Eu tenho que dar uma resposta, é individual, queridos. Quando ela falou sobre cuidar do corpo, vá para uma academia, cuidado com o que você come, aí começa todo mundo olhando para o outro, tal, aquelas coisas todas, e eu fico pensando, quem é que pode ir para a academia no meu lugar? Ninguém. Sou eu comigo mesmo, queridos. E eu começo a pensar sobre isso e eu chego em um ponto. Nossa vida, um dos fatores que nós precisamos detectar, para que a nossa vida seja uma vida de sucesso, eu vou usar esse termo apenas para tornar claro o que eu quero dizer, mas a vida de sucesso no Evangelho é a vida próspera. Próspera significa aquela vida em que tudo que você faz dá certo. Amém? Para que você tenha uma vida próspera, você tem que saber distinguir, detectar, investir certo entre o visível e o invisível. Diga comigo, o visível e o invisível. Pode ser que às vezes a gente esteja caindo no erro de estar dando uma atenção maior àquilo que é visível, em prol de deixar de lado o invisível. Quantos aqui já viram a Deus?
Você fica assim, né? Como é? Eu respondo sim ou não? Não, a gente não viu ainda. Não vimos a Deus. Mas a gente tem tanta convicção numa coisa invisível, ao ponto de transformar a nossa vida visível. Olha que maravilha. O visível nunca transforma o invisível, mas o invisível sempre transforma o visível. Aleluia. Você crê nisso? E pensando sobre isso, né? Eu começo a ver que a gente pode estar no Evangelho buscando essa vida próspera ou de sucesso, mas está pensando naquilo que Deus pode fazer por mim, e principalmente nos bens visíveis. Eu só considero Deus porque Ele me deu um carro, porque hoje eu tenho uma casa. Queridos, para pensar, como isso é pouco diante da salvação, que é invisível. Amém? E quando eu começo a dar atenção devida aos princípios invisíveis do reino de Deus, as coisas visíveis se tornam pequenas e elas vão correr atrás de você. É assim que a Bíblia diz: as bênçãos de Deus correm atrás de você. Não sou eu que corro atrás dela. Eu sigo no meu propósito em Deus, e por causa disso as bênçãos de Deus me seguem. Aí pode ser que chegue o carro, se não chegar o carro também não tem problema. Deus continua sendo o mesmo. O invisível continua tendo mais poder do que o visível. Amém? E esse tipo de pensamento a gente tem que estar colocando em jogo todos os dias. A gente vai terminar esse culto já já, e a gente vai para casa. Alguém pode ir lanchar em algum canto, mas daqui a pouco você está em casa e vai dormir, e amanhã começa um novo dia. E no novo dia você vai se deparar com muitas vezes que você vai ter o direito, o poder de decidir entre considerar plenamente o visível ao invés do invisível. Mas se eu começo o meu dia dizendo: Pai, ei, que maravilha saber que eu não estou só, saber que você mesmo invisível é muito visível dentro de mim, é real, e eu sei que eu estou com você, e o fato de não estar só, diz que eu vou ser protegido, diz que eu vou prosperar, diz que as coisas vão dar certo, diz que vou ser usado por você, diz que o teu plano para a minha vida vai ser executado hoje, porque eu estou dando atenção devida àquilo que é invisível. É muito pequeno, é muito pouco botar atenção só para as coisas visíveis. E Deus está nos chamando para nesse final, porque eu não sei se você sabe, nós estamos no final. Aí você pode estar pensando no final de quê? No final porque Jesus está voltando. Eu costumo dizer, essa farra aqui da vida vai acabar. A parte invisível vai se concretizar. A vida eterna nós já estamos desfrutando dela aqui, mas essa vida não pode se tornar eterna, porque essa vida ela é passageira, ela é visível. Eu preciso comer para me manter vivo, preciso tomar água para manter, mas tem uma coisa invisível bem maior. Aleluia. Deus está com você. Deus tem um plano invisível para a sua vida, e nós temos a grande oportunidade de torná-lo visível. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos tornar isso visível. Mas o fundamento principal é o invisível. Tem um texto na Bíblia que traz uma noção bem interessante sobre isso, e eu queria ler esse texto com vocês, até para não dizer depois que eu passei aqui, falei e não li nada da Bíblia. Vamos lá, está no livro de Marcos, no capítulo 2, e eu vou ler do verso 1 ao verso 12. História bem conhecida, depois a gente vai falar um pouco sobre essa história. Marcos 2, do 1 ao 12. Abriram? Vamos lá? Estão prontos? Diz assim a palavra de Deus: alguns dias depois, ele voltou a Cafarnaum, e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa para a cidade. Quem voltou? Jesus. Verso 2: logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta, e Jesus pregava a palavra a eles. Verso 3: chegaram 4 homens carregando um paralítico numa esteira. Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão, e por isso fizeram um buraco no teto por cima de onde estava Jesus, e fizeram descer o homem paralítico na esteira bem na frente dele. Verso 5: quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos mestres da lei que estavam sentados ali pensavam no seu íntimo: isso é uma blasfêmia. Será que ele acha que é Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Verso 8: Jesus logo percebeu em seu íntimo o que estava pensando o povo. Porque isso está perturbando vocês, o que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levante-se,
pegue a sua cama e vá para casa. Verso 12. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu diante de todos os presentes, que ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos, diga comigo, vimos? Nunca vimos nada igual. Aleluia. Que texto maravilhoso. Eu amo esse texto, já preguei em vários lugares. E a palavra de Deus, ela tem uma característica própria que nenhum outro livro tem. Ela tem um poder de se renovar. Talvez você possa estar pensando, mas a Bíblia diz que o que se renova são as misericórdias. Quando eu falo renovar, eu falo poder te alcançar com a mesma escrita, num dia diferente, e falar para o seu coração de forma diferente. A mesma escrita. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa mesma escrita pode alcançar você em um dia que as coisas estão faltando e você começar a pensar: está faltando porque eu não estou deixando ele ser pastor. Mas em um outro dia, a mesma escrita pode te alcançar confirmando, porque não está faltando nada, e você pensa: não está faltando porque eu tenho deixado ele ser pastor. O texto é o mesmo, mas tem um poder de te alcançar de forma diferente, porque tem a ver com o seu momento. E esse texto, que eu gosto muito de ler, leio repetidamente esse texto. Que história maravilhosa. E eu quero ilustrar essa história para você entender melhor e nunca mais esquecer dela. Tinha lá uma casa, Jesus estava pregando nessa casa. Porque Jesus estava, a casa lotou. E aí a gente vai tirar lições desse texto. Primeiro, onde nós estamos, as pessoas vêm para perto ou saem perto? Amém? Precisamos pensar sobre isso. Aqui as pessoas iam para perto, ao ponto de que a casa estava lotada. E agora, com a casa lotada, alguns homens vinham trazendo um paralítico. Alguns textos dessa história aqui falam que eram várias pessoas que vinham. No meio das várias pessoas tinham 4 que pegaram a esteira e estavam trazendo um paralítico, tipo uma maca. Mas não era só os 4 e o paralítico, tinha mais gente acompanhando essa procissão, vamos dizer assim. E aí chegaram na casa. Qual era o objetivo do povo? Os 4 que estavam carregando a maca tinham um objetivo, e o objetivo era: vamos levar ele para Jesus, porque a gente tem informações sobre Jesus. E as informações que a gente tem é que se a gente chegar perto com esse paralítico aqui, ele vai ser curado. Sabe, queridos, hoje na terra nós somos a continuação da história de Jesus. E a pergunta segunda é: quem tem vindo para perto da gente por causa da informação que tem sobre nós? Ou qual informação as pessoas têm sobre nós? Isso é só para você ficar pensando. Vamos voltar para o texto. Chegaram lá na casa e se depararam com um problema. Quantas vezes no nosso dia a dia? Quantas vezes? Eu sou crente, eu creio em Deus, que maravilha, bom demais. Mas de repente acontece o que você não estava pensando, nem desejando. O nome disso é problema. E o que a gente faz quando o problema acontece? Rapaz, eu desisto, eu recuo, eu arrudei e vou para outro canto. Não, eles não desistiram. Agora tinha um problema, a casa estava lotada, não tinha por onde entrar, nem porta nem janela, lotado. E eles disseram: a brilhante ideia, vamos colocar o paralítico pelo telhado. Rapaz, às vezes eu fico pensando, a condição do paralítico, pastor. Olha só, um já estava com um problema, e agora ia botar pelo telhado. Se desse errado, meu irmão, pensa na queda, pensa no problema dobrado. Mas assim fizeram. E aí colocaram, e o local lotado ficou em silêncio. Porque tinham pessoas pensando de tudo ali. Antes de Jesus falar a primeira frase, já tinham pessoas pensando de tudo. Porque ali tinha gente que estava crendo em Jesus e estava pensando assim: eita, que grande oportunidade dele mostrar quem é. Esse homem vai ser curado. Mas também tinha pessoas que: tá, agora eu quero mesmo ver. Eu quero ver se é como ele diz mesmo. Tinha de tudo ali. Aí de repente, na expectativa, o silêncio, esperando para ver o que é que ele ia falar. E ele diz a frase menos esperada, a frase que ninguém queria ouvir: os seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados é invisível. O invisível é muito mais importante do que o visível. O invisível gera o visível. Jesus começou pelo canto certo. E na hora que ele disse: os seus pecados estão perdoados, começaram as perguntas na mente do povo. Está pensando que é Deus? Só Deus que pode perdoar pecados? Está escrito aqui assim. E aí ele, percebendo aquilo que estava acontecendo, aí ele dá uma explicação. E ele diz assim: para que vocês saibam, ou seja, para que essa informação seja real dentro de vocês, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu vou dizer esse paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá embora. O que é que ele estava dizendo? Eu vou mostrar uma coisa visível para você entender a invisível. O que é que ele estava dizendo aí? Eu vou fazer uma coisa menor para você entender uma coisa maior. Aleluia! E o texto, quando continua, diz que aquele homem imediatamente se levantou bonzinho,
pegou a cama dele e foi embora. Aí no verso 2 diz assim: no mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu diante de todos os presentes. E ficaram admirados. A reação do povo, que estava com o pensamento todo tumultuado, agora era, todo mundo estava admirado. Agora não só isso, diz que além de admirado, eles começaram a louvar a Deus. Olha, não parece bem legal? Eles estavam louvando a Deus, estavam reconhecendo o que Deus tinha feito, estavam reconhecendo que Deus agiu no visível. Aí na continuidade do texto diz assim: eles estavam louvando a Deus dizendo, ou seja, não era só um pensamento, não era algo interno apenas, eles expressaram qual a razão do louvor a Deus. Nunca vimos nada igual. Eles estavam falando do que eles estavam vendo. Eles continuaram, meu irmão, firmados no visível e não deram atenção devida ao invisível. Sabe, Deus está nos despertando essa noite para que a gente possa estar dando atenção devida àquilo que é invisível. A palavra de Deus tem poder de entrar no nosso coração, de mudar a nossa história. Isso é um poder invisível, mas que vai gerar coisas visíveis. Jesus estava provando aqui, mostrando, para você entender uma coisa maior, eu vou fazer uma menor. Isso chama-se tratar com imaturos. Mas Deus está nos chamando para que esse final dos tempos, esse final de tempo que nós estamos vivendo, sejamos maduros, ao ponto de dar o valor devido àquilo que é invisível, sabendo que é o invisível que vai mover o visível. Nós precisamos começar a pensar sobre isso, queridos. Eu tenho um outro texto da Bíblia, que é em Lucas capítulo 10, eu não vou ler, só acredito que está na Bíblia. Aí se você não estiver acreditando, que é um direito seu, aí você depois confere. Aí depois quando você conferir e ver que estava mesmo, aí você vai se arrepender porque desconfiou de mim. Aí você manda uma mensagem para mim pedindo perdão. Não, brincadeira. Lucas 10 fala sobre aquele texto de Marta e Maria, muito conhecido. E eu quero meditar um pouquinho sobre esse texto ainda. Olha só, lá vinha Jesus com os discípulos, de uma caminhada muito grande. As viagens, não era viagemzinha de carro com ar-condicionado e câmbio automático, não. Era a pé ou em cima de um jumento. Chegaram lá nessa cidade super cansados. E aí, Marta, diga comigo, Marta recebeu Jesus e os discípulos e disse assim: ó, vocês estão cansados, viajaram demais, vão lá para casa, vou receber vocês lá e vou fazer comida para vocês. Lá tem água para vocês tomarem, vamos lavar os pés, que isso era de costume. Eu vou cuidar de vocês. Marta disse: eu vou fazer algo visível por vocês, porque a comida é visível. E aí Jesus vai com os discípulos, chega lá, senta, fica no aguardo. Marta foi fazer o que ela disse que ia fazer. Opa, olha a lição maravilhosa, queridos. Faça aquilo que você disse que vai fazer. Eu orei a Deus e eu disse: Pai, a partir de agora eu vou ler a Bíblia, nem que seja uma vez por dia. Faça o que você disse que ia fazer. Amém? A gente vai ter um bocado de pérola no meio do caminho aqui, mas vamos lá. E aí Marta estava lá fazendo. A irmã dela, Maria, que não tinha prometido fazer comida para Jesus, então ela estava no papel dela, foi lá e sentou aos pés de Jesus. E Jesus começou a ministrar, a falar coisas maravilhosas ali. Maria estava lá, sentada, ouvindo as palavras de Cristo. E Marta fazendo a parte que ela disse que ia fazer. Marta envolvida no que era visível. E Maria, aleluia, envolvida naquilo que é invisível. Aí Marta começa a olhar para Maria. E esse é o grande problema, queridos. Eu vou deixar uma mensagem assim bem... Faça a sua parte e esqueça dos outros. Você não tem que estar se metendo em nada de ninguém, não. Pastor, mas por que não faz aqui assim? Ei, deixa o pastor, rapaz. Diga o que é que ele quer, pergunta a ele o que é que ele quer fazer. Diz: eu estou aqui para lhe ajudar no que você quiser fazer. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e disse assim: rapaz, quando tu for melhor, quando tu for para a academia fazer exercício, por que não faz assim? Eu dei uma olhada para ele. Eu disse: cara, tu tem certeza que tu está querendo me aconselhar? Tu desse jeito? Porque parece que não está servindo nem para você. O visível estava destruindo o invisível que ele estava falando para mim. Marta estava fazendo o papel dela, mas de repente foi se preocupar com a vida dos outros. Aí chega lá e dá uma reclamada grande. Mas Jesus, você não está vendo não, rapaz, eu aqui me acabando de trabalhar. Por que ela estava se acabando de trabalhar? Porque ela se comprometeu de trabalhar. Maria não assumiu nenhum compromisso não, quem assumiu foi Marta. Aí ela vai reclamar. E quando ela diz assim: Maria está aí, eu aqui trabalhando, você não está vendo, não manda ela vir me ajudar. Aí Jesus disse assim: Marta, tenha calma, você está meio desesperada, está meio afobada. Deixa eu te dizer uma coisa, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Sabe que eles, às vezes, quando eu li esse texto, eu começava a pensar que Marta tinha escolhido a pior parte. Mas não foi isso que o texto disse. O texto disse que Maria escolheu a melhor parte. Isso não quer dizer que a parte de Marta era pior. Só não era tão boa como a de Maria. Vocês estão entendendo?
Então aquilo que eu faço de forma visível no reino, tem coisas invisíveis que são superiores. A minha questão é que eu tenho que saber qual é a minha parte. Como eu disse aqui no começo, tem coisas que, a maioria das coisas do reino de Deus, sou eu que faço comigo mesmo. Não tem como você acessar, não tem como você ter um acesso para interferir nisso. Leitura de Bíblia, eu não posso chegar para minha esposa, vai ler a Bíblia hoje, ela vou, quantos capítulos? Vou ler 1. Aí eu digo assim, então leia 2 para ficar um de crédito para mim. Isso não existe. Ah, vai orar quantos minutos? Eu vou orar 15 minutos. Ore 30, 15 é seu e 15 fica de crédito para mim. Não, sou eu que tenho que ler, sou eu que tenho que orar, essa parte é minha. Mas o fundamento de tudo é saber diferenciar as coisas visíveis das coisas invisíveis e valorizar o que é invisível, porque tudo que acontece na minha vida e na sua, de forma visível, é o resultado da consideração que nós estamos dando para o invisível. E essa noite Deus está nos despertando para considerar Deus. Você pode pensar, eu já faço isso, mas quantas vezes tem alguma coisa que a gente precisa resolver e a gente nem ora para saber qual a ideia de Deus sobre aquilo? A gente simplesmente vai e faz, aí dá errado. Depois que dá errado, a gente ora. Deus chega junto aqui, traz um conserto, ainda bem que Ele é Deus, e Ele vai mesmo, me ajuda e conserta, e te ajuda mesmo. Mas olha, se tivesse feito isso no começo, não tinha errado. Se tivesse dado atenção devida ao que é invisível, não tinha visto visivelmente coisas darem errado. Amém? Isso é considerar a Deus. Quando eu faço algo por minha conta, sem acessar o que Deus acha sobre aquilo, indiretamente eu estou dizendo a Deus, você é até sabidozinho, mas eu sou mais do que você. Quando eu faço por minha conta, sem saber o que Deus pensa sobre aquilo, eu estou dizendo, ei, eu sei mais do que você. Sabia que você ia ficar em silêncio nessa hora. Mas e aí, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque existe um plano de Deus para mim. E para que esse plano se cumpra, eu tenho que entender que um plano, ele é feito de um processo. É um processo, são coisas. A minha vida do mês passado, ela projetou o que eu estou vivendo hoje, mas ela não interfere na minha vida hoje. Agora a minha vida hoje vai projetar o que eu vou viver amanhã. Tem uma música bem interessante, eu não vou me lembrar exatamente da frase, mas no refrão, ela fala sobre dar o melhor a Deus. Quero dar o meu melhor a Deus, alguma coisa desse tipo. E eu fico sempre pensando quando eu escuto essa música, o que é o nosso melhor? Porque a medida do que é melhor é pontual. Eu posso dizer que estar aqui ministrando para vocês, eu estou buscando dar o meu melhor a Deus nesse momento. Mas não quer dizer que amanhã eu vou dar o mesmo melhor para Deus, porque amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Amém. Aleluia. Dar o melhor é um processo crescente. Eu posso medir pontualmente com aquilo que eu estou vivendo hoje, mas eu tenho que estar naquela expectativa. O Deus invisível que habita dentro de mim vai gerar na minha vida para o dia de amanhã coisas grandiosas, ao ponto de que eu vou viver tão tranquilo e ver visivelmente coisas acontecerem somente pela forma que eu estou encarando aquilo que é invisível. Aleluia. Deus continua sendo Deus. Sabe, eu até comentei isso lá num toda a terça que a gente teve no ministério, mas essa época pós-Covid, algumas pessoas ficaram meio ruim de saúde, né? Trouxeram alguns danos. E dentre elas, um cunhado meu, o irmão da minha esposa, também sofreu danos por conta do resultado de tudo que ele sofreu na época da Covid. E ele adoeceu. E por ter adoecido, foi para o hospital. Estava muito ruim, foi para o hospital. E eu não sei se você sabe, aliás, eu acho que você sabe. Todas as vezes que uma pessoa vai para o hospital, só duas coisas podem acontecer. Ou melhorar e sair, ou piorar e morrer. Assim? E esse meu cunhado resolveu piorar e morrer. O que aconteceu? Enquanto ele estava no hospital, as pessoas da família criaram um grupo do WhatsApp, e nesse grupo todos estavam investindo mensagens de fé. Exatamente o que a Bíblia diz, eu tenho que agir em fé, é o que eu falo, é o que eu acredito. A gente estava orando por ele, e pessoas diziam assim, ele vai sair dessa, e vai gerar testemunhos para a vida de outras pessoas. E a gente estava crendo, todo mundo orando, de repente o homem morre. Porque eu não sei se já aconteceu com você. Você ora por uma pessoa, você está crendo demais, exercendo fé, de repente não aconteceu como você queria. Isso acontece com os outros, imagine, com a gente mesmo acontece, imagine com os outros. Você está orando por uma coisa e dá errado depois. Ora pelo cara lá, o cara sai do hospital, está bem. Mas outro que você orou, não saiu, morreu. Aí fica se perguntando, o que foi que houve? Essa parte não cabe a gente. A única parte que cabe a gente é orar por quem está lá. O que vai acontecer depois? Aí ora até quando? A gente ora até que? Até que é o quê? Até que. Pronto, eu vou orar e exercer fé até que. Só que depois que o meu cunhado morreu, as mensagens do grupo mudaram demais. Então agora, ninguém colocava mais a mensagem de que, eita, vai sair dessa. Não, porque agora ele morreu. Aí qual era a mensagem agora?
está melhor que a gente. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso aqui além de mim? O cara morre e diz, está num lugar melhor que a gente. O cara morre e diz assim, está melhor do que a gente. Aí eu pergunto, quem quer ir para lá se é tão bom? Então tem alguma coisa que está errada nesse negócio. Porque se é bom demais eu não quero ir. Porque um lugar que é bom demais eu quero ir. Na verdade, a gente muitas vezes está usando uma frase para um consolo de momento. Mas a gente não está entendendo na profundidade. Porque ele era crente. E realmente, o lugar que ele está é bem melhor do que esse aqui. E essa convicção dessa coisa invisível tem que estar tão firmada no nosso coração. E eu fui buscar respostas na palavra sobre isso. Eu estava lendo, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, ele é bem enfático quando ele fala sobre uma dúvida que ele estava vivendo entre estar morto e ir para Cristo e permanecer vivo. Olha que maravilha, que ensinamento. E eu vou fazer uma pergunta daquelas que não precisa de resposta. Você fica só olhando para frente, não diz nada para ninguém pensar o que você pensou. Mas morrer e estar com Cristo, a Bíblia diz que é bem melhor. Paulo tinha essa consciência de que era bem melhor. O que você pensa sobre isso? O que nós pensamos sobre isso? Não, eu prefiro ficar por aqui mesmo. Pode ser que isso seja uma falta de esclarecimento. E essa noite Deus vai estar nos despertando para esse lado invisível da coisa. Essa crença, rapaz, realmente é bem melhor. E Paulo estava dizendo assim, e ele no texto ele diz assim, morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor. Outras versões diz incomparavelmente. Tu sabe o que é incomparavelmente melhor? É eu pegar duas coisas que eu estou comparando, eu digo essa aqui é melhor, mas incomparavelmente significa que não tem nem como comparar. E ele estava dizendo que entre ficar vivo e morrer e estar com Cristo, morrer e estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Aí depois ele diz assim, mas é necessário que eu esteja vivo, porque tem uma tarefa para eu fazer, tem um propósito para a minha vida, aleluia. E aí eu comecei a entender, mesmo que lá seja bem melhor, e eu entendo isso, é bem melhor, mas existe uma tarefa para eu fazer aqui ainda. Eu vou para lá, seja com a volta de Cristo, seja com a morte, e eu vou estar com Cristo, eu vou para lá, mas agora eu estou aqui, e eu estou aqui porque tem uma necessidade, tem uma tarefa, então eu tenho que descobrir o que é que eu estou fazendo aqui. E eu não vou descobrir pensando só no que Deus pode fazer por mim, mas eu tenho que começar o que eu posso fazer pelo Rei de Deus. Isso é maturidade, querido. Esse mesmo texto de Paulo em Filipenses, ele diz assim, porque viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Que pensamento maravilhoso que esse homem tinha. Agora, por que para ele morrer era lucro? Porque viver era Cristo. Só sei e só vou valorizar estar com Cristo se eu souber por que eu estou vivo. E aqui, ó, enquanto estivermos em vida, Deus tem um plano. Você não está aqui à toa. Deus tem um plano, um projeto para a sua vida, como tem para a minha vida. E esse projeto é feito por fases, por tarefas. É um projeto feito por desafios. Todos os dias a gente vai construindo. Mas eu não posso tirar o foco do projeto e colocar o meu projeto pessoal acima do projeto de Deus. Eu estou falando do visível versus o invisível. Você pode ter um projeto de estudar para fazer o vestibular para medicina, porque você quer ser médico. Maravilhoso esse projeto. Maravilhoso. Mas você tem que saber de Deus. Se esse é o projeto de Deus para a sua vida. Porque por mais que ele seja bonitão, se não for, não vá. Se você for, você está indo por sua conta. A vida com atenção plena para aquilo que é visível dá os resultados visíveis. Eu vou ser médico, vou ter um bom salário, vou trabalhar aqui só nos hospitais, sei o que e tal. Isso é só o visível. Mas o invisível é outra história. Amém? Porque no invisível, mesmo que você tenha um projeto de ser médico, eu estou trazendo um exemplo, e aquele é o projeto de Deus para a sua vida, porque Ele vai te usar como médico, você não vai ser um médico crente, você vai ser um crente médico. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o plano de Deus para a minha vida, porque o processo para realizar esse plano é mais importante do que o resultado final. Então, eu não posso ficar com atenção só no resultado final. O processo é mais importante, porque se o processo não der certo, eu não chego no resultado final. 1 Reis capítulo 17, outro texto que eu não vou ler, mas você vai conferir. E agora você já está até acreditando que está na Bíblia mesmo. Fala sobre o profeta Elias. No dia em que Deus falou com o profeta Elias, para que ele fosse falar com o rei Acabe, para dizer que ia parar de chover. Deus falou com o profeta, e o profeta obedeceu. Agora, queridos, dizer ao rei que ia parar de chover, era risco de vida. Se levar uma notícia ruim para o rei, ele estava arriscando a vida dele, ele tinha que ser ousado. Então eu começo a pensar que nesse processo da nossa vida, tem coisas que não podem ficar de fora, e uma delas é ouvir a voz de Deus, ouvir o comando de Deus. Outra
Outra coisa que não pode faltar, ser ousado para obedecer. Porque só ouvir ainda não resolveu. É como a palavra. Ouvir a palavra é necessário, mas depois se eu não pegar e botar em prática, não teve o resultado final. E o profeta ouviu quando Deus disse, vai lá e avisa o rei que vai parar de chover. E ele foi, ousadamente, mesmo com a vida em risco. E chegou para o rei e disse, a palavra para você é, vai parar de chover. Aí fecha aquele ciclo na vida do profeta. E agora Deus diz, profeta, vamos começar um ciclo novo. Agora você vai para a beira daquele riacho. Você vai ficar naquele riacho lá. E os corvos vão trazer alimentos para você 2 vezes por dia. Me diga uma coisa, que fase maravilhosa da vida é essa? Está na beira de um riacho com água fresca e a comida vindo trazida pelos passarinhos. Que maravilha! Bom demais, novo ciclo na vida do profeta. E enquanto ele estava nesse ciclo, de repente, o que aconteceu? O riacho secou. Porque mesmo dentro do ciclo que nós estamos vivendo, às vezes acontecem coisas que parecem ser muito ruins. Mas se faz parte do plano, querido, a gente vai só esperar como é o próximo comando. Amém. Na hora que o riacho secou, o profeta não ficou desesperado, dizendo, mas meu Deus, você me botou naquela enrascada, eu já estou aqui escondido, e de repente agora não tem mais água. Não, sabe o que o profeta fez? A mesma coisa que ele fez na primeira fase. Parou para ouvir a voz, ouvir o comando, e depois, com ousadia, obedecer. E o próximo comando para o profeta era, você agora vai sair daí, e vai lá para aquela cidade, por nome de Sarepta. Chegando lá, tem uma viúva. E a Bíblia diz que Deus fala assim, eu já ordenei a ela que cuidasse de você. Olha que lição maravilhosa, queridos. Cada ciclo da nossa vida, pega isso aí. Isso é o invisível. Cada ciclo da nossa vida, Deus já esteve lá. Ele não foi a passeio. A Bíblia não diz que Deus sugeriu à viúva, se você tiver um coração bom, ajuda o meu servo quando ele chegar aqui. Não, ordenou que ela cuidasse do servo. Significa que no nosso próximo ciclo, Deus já esteve lá e já deu ordens às coisas a nosso respeito, para que dê certo. E aí o homem sai, o profeta vai para aquele lugar, chegando lá, eu não acredito que naquela cidade só tinha uma viúva, provavelmente tinha outras, mas ele foi na viúva certa. E ele começa a conversar com a viúva e pede água. E quando ela se desloca para ir buscar água, ele diz, aproveite e faça um pão também e traga para mim. Aí a viúva diz assim, não vai dar não, porque eu tenho um plano. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você está no ciclo certo, fazendo a coisa certa, você vai se deparar com pessoas que têm planos errados. E você vai ser a resposta de Deus para os planos errados das pessoas. Isso é o funcionamento visível daquilo que é invisível. O homem estava lá porque ouviu a voz e ele obedeceu. E ele disse àquela mulher, porque ela falou do plano dela. O plano dela era fazer um pão, comer com o filho e morrer. Esse era o plano dela. Aí o homem disse assim, não, eu estou aqui. Eu estou num projeto que Deus fez comigo aqui. Eu estou dentro do plano de Deus, eu estou fazendo a coisa certa. Vamos mudar essa história? E ele diz assim, vai lá e faça um pão, traga primeiro para mim, depois coma com seu filho. E sabe o que vai acontecer? Aleluia. Não vai faltar nem farinha, nem azeite, até voltar a chover. Eu não sei se você lembra desse detalhe. Mas esse detalhe significa que quando voltasse a chover, ia parar o milagre. Pensa comigo, não vai faltar farinha nem azeite até voltar a chover. Quando voltasse a chover, o milagre não ia continuar. Mas não estava tão bom. Tem coisa melhor do que viver só à base de milagres. Mas, queridos, a maturidade que Deus quer para mim e para você, essa convivência com o invisível, sendo tão forte dentro da gente, ao ponto de que você não vai precisar mais de milagre para se mover. Você vai se mover depois os milagres acontecem. Só me movo se tiver milagre. Não. O que estava acontecendo ali? Naquele momento, a farinha e o azeite ia ser multiplicado milagrosamente para ser feito pão. Mas quando voltasse a chover, o suprimento ia continuar, só que de outra forma. Porque agora, como estava chovendo, dá para plantar. Plantar o trigo para fazer lá a farinha. Plantar a azeitona para você ter o azeite. E aí você produzir o pão. Não ia parar o suprimento, só ia mudar a forma de suprimento. Então preste bem atenção, quando você está bem íntimo de Deus, no que se diz respeito a essa condição invisível, não reclama. Simplesmente fica pensando, rapaz, Deus é o que me supre, de uma forma ou de outra vai dar certo. E esse é o nosso pensamento, queridos. Quando eu estou firmado naquilo que Deus me ensina na palavra, de uma forma ou de outra, vai dar certo. De uma forma ou de outra, vai dar certo. Por quê? Porque eu creio no Deus invisível. Aleluia. Eu creio nas coisas que eu não creio naquilo que eu estou pegando simplesmente. Isso aqui é um púlpito. Eu creio que um dia alguma coisa aconteceu no reino de Deus, ao ponto de despertar para que juntassem essa madeira, porque esse lugar é uma igreja onde a palavra de Deus vai ser pregada, fizessem esse púlpito. Tem coisas invisíveis em tudo. A minha vida e a sua tem que ser movida por aquilo que é invisível, entendendo as fases da nossa vida.
entendendo que Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E para que esse projeto invisível de Deus se cumpra no que é visível, eu tenho que entendê-lo e ter intimidade com o invisível para gerar no visível. Amém? Vocês estão prontos para viver um tempo novo na vida de vocês? Sabe, queridos, que não é a tua condição financeira, não é a tua condição cultural, não é o lugar onde você mora, não é a família que você tem ou deixa de ter, não, é Deus. E Deus não está interessado nisso, Deus está interessado em você. E Ele muda a tua situação. Ele quer te socorrer porque Ele precisa de você para socorrer outras pessoas. E se eu ficar pensando só no lado visível do Deus que me socorre, que tal eu começar a pensar, Ele está me socorrendo porque Ele tem um plano. E eu quero fazer parte desse plano. Eu quero passar a ser instrumento na mão de Deus para socorrer outras pessoas. Para isso nós fomos criados. Queridos, essa noite Deus reservou para dar uma mexida mesmo na nossa consciência. Você vai sair daqui dizendo assim: Espírito Santo, mesmo você sendo invisível, mas para mim é tão real. Deus, muito obrigado pelo seu cuidado com a minha vida, porque mesmo você sendo invisível, para mim você é muito real. E a gente vai ter uma vida em valorizar as coisas certas, não ficar esperando apenas que os paralíticos se levantem, mas a gente vai entender que tem uma coisa maior: seus pecados estão perdoados. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você.